nesta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Quero cumprimentar o ex-presidente dessa casa, João Ernesto. Seja sempre bem-vindo em nossas sessões e dentro dos nossos trabalhos, muito você contribuiu e nos ensinou quando esteve e presidiu essa casa. Então seja bem-vindo, o senhor Taliba Joia também, que também contribuiu e continua contribuindo para os trabalhos legislativos. Sejam todos bem-vindos. Iniciando o nosso trabalho, solicito do vereador Toto a leitura de um texto bíblico. Eclesiástico, capítulo 26, versículo 28. 3 coisas tristes, 2 coisas entristecem meu coração, e uma terceira me irrita: um homem de guerra que parece na indigência, homens sábios reduzido ao desprezo, aquele que passa de virtude ao pecado. O Senhor lhe reserva a espada. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão ordinária de 30 de março de 2015, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Como não houve interesse em impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 030/2015, GP, de 31 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 034/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 031/2015, GP, de 31 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 038/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 032/2015, GP, de 31 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 030, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 033/2015, GP, de 31 de março de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta aos requerimentos 027, 031, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, e requerimento 033, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Ofício número 034/2015, GP, de 31 de março de 2015, em resposta ao requerimento número 029, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício circular número 001/2015, Assembleia Legislativa do Paraná. A Presidência. Na qualidade de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em nome dos demais deputados integrantes da comissão, temos a honra de comparecer perante Vossa Excelência para pedir, após precedida a respectiva leitura do presente ofício no expediente da sessão ordinária dessa respeitável Câmara Municipal, seja solicitado a todos os nobres vereadores desse município que colaborem com esta comissão, fornecendo informações sobre maus tratos a crianças, adolescentes e idosos, em especial sobre a qualidade das atividades de entidades e empresas que prestam serviços de assistência, como casas-lares, abrigos, casas de passagem, casas de recuperação de dependentes, dentre outras. Nesse sentido, pedimos que esta Câmara Municipal, se possível, constitua urgentemente comissão temporária específica para este fim, produzindo um relatório para envio a esta Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, deixando desde já à disposição para melhores esclarecimentos o site www.criaparaná.com.br, meio pelo qual poderão realizar reclamações e denúncias. Sendo só para o momento, reiteramos nosso protesto de estima e consideração, sendo agradecido desde já a colaboração por todos os deputados membros efetivos da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Assina deputado Paranhos, presidente da comissão. Projeto de Lei número 020, Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 018, de 1º de abril de 2015, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura e da outras providências.
Mensagem número 018/2015. Telêmaco Borba, 1º de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. A presente proposição decorre da adequação do município de Telêmaco Borba ao Sistema Nacional de Cultura, em que se pretende uma atuação articulada na área da cultura, embasado em princípios e diretrizes comuns, compartilhamento de responsabilidade, acesso a recursos e agregação da participação social na formulação e gestão de políticas públicas para o setor. O projeto de lei, ora apresentado, se insere nos propósitos da atual administração em estabelecer um novo marco institucional para a dinamização da área cultural no município de Telêmaco Borba. Conforme se indica nas disposições iniciais do projeto, o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura se constituirão em um instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas de cultura, no âmbito municipal, integrado ao Sistema Nacional, estabelecendo um mecanismo de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. Desse modo, ao encaminhar o presente projeto de lei a essa Casa Legislativa, estou certo da atenção e da diligência dos senhores vereadores na sua apreciação, de modo que se possa estabelecer uma base institucional necessária para que o município de Telêmaco Borba possa ter posição de vanguarda na cultura nacional. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Espera-se seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores. Assinam atenciosamente Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 179/2015, que desaprova a prestação de contas do município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, relativo ao exercício 2012. Na Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceram ao projeto de Decreto Legislativo número 179/2015, que trata sobre a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício 2012. Parecer. O presente projeto de Decreto Legislativo tem como propósito aprovar ou reprovar a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício do ano 2012, sob a gestão e responsabilidade do então Prefeito Municipal, Dr. Eros Danilo Araújo. Após a tramitação normal e análise pela Câmara e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o conselheiro relator, Fernando Augusto Melo Guimarães, recomendou e por unanimidade, a primeira Câmara decidiram expedir parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do então prefeito Eros Danilo Araújo, em razão da responsabilidade por despesas não empenhadas e também por falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, e ainda determinou a aplicação de multa. Votaram pela reprovação das contas os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha e Durval Amaral. Esse processo já estava apto para ser encaminhado ao plenário desta Casa de Leis para decisão final, mas a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização recebeu correspondência do ex-prefeito municipal informando que estava recorrendo ao Tribunal de Contas e solicitando que aguardasse nova decisão. O projeto foi arquivado temporariamente, até que o recurso tivesse decisão do Tribunal de Contas. Na verdade, o então prefeito Eros Danilo Araújo propôs ação de rescisão contra o Acórdão 185/2014, com pedido de liminar de efeito suspensivo, que foi julgado em 18 de novembro de 2014, cuja decisão foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas em 20 de novembro daquele ano. O recurso foi recebido e houve manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas. A primeira arguiu pelo não conhecimento do recurso porque não preenchia os requisitos legais, alegando, entre outros, que o ex-prefeito, depois do acórdão, praticou ato processual, qual seja, efetuou o pagamento de multa que lhe foi imposta e isso torna incompatível com a pretensão de reformar a decisão. Não obstante, analisou o mérito e sugeriu o acolhimento das razões no qual diz respeito à aplicação de recursos do Fundeb. Todavia, quanto ao segundo motivo do parecer pela reprovação de contas, confirmou mais uma vez tratar-se de despesas não empenhadas, que tal conduta é tipificada como crime. Em trecho desse despacho diz que a argumentação de desconhecimento da existência de despesas não empenhadas, como a existência de superávit, não tenha o condão de validar a conduta contrária à lei.
O Ministério Público, por sua vez, opinou pela impossibilidade de concessão de liminar em pedido de rescisão e acompanhou o entendimento de que é inadequada a utilização de pedido de rescisão como instrumento de recurso. Assim, o pedido de rescisão foi negado ao ex-prefeito municipal, confirmando os termos do parecer prévio pela rejeição das contas do exercício 2012 no município de Telêmaco Borba. O acórdão do Tribunal de Contas já transitou em julgado, ou seja, todos os prazos já estão exauridos e assim o parecer prévio deve ser analisado e votado pelos senhores vereadores em conformidade com as disposições legais. A bem da verdade, e em atenção ao princípio do devido processo legal e da garantia da ampla defesa, cumpre-nos reconhecer que, embora o acórdão não tenha sido modificado pelo Tribunal de Contas, o entendimento é que as despesas com pagamento de educadores infantis foram considerados posteriormente como regulares, aceitando que o município aplicou o índice exigido na valorização do magistério. Todavia, resta um motivo para que as contas sejam aprovadas. O mais grave, segundo o Tribunal de Contas, as despesas não empenhadas no valor de R$ 1.358.507,02. O Tribunal de Contas não aceitou as alegações do ex-prefeito e reiterou que a prática se considera como crime de responsabilidade fiscal. Não há nenhum outro recurso que possa se valer do ex-prefeito municipal para reverter a situação, já que, por diversas vezes, o Tribunal de Contas se manifestou pela prática de crime o fato de gastar sem empenho verba superior a R$ 1.300.000. Assim, após análise de toda a documentação e principalmente da decisão posterior do Tribunal de Contas no pedido de rescisão, esta comissão, por maioria de votos, chegou à conclusão que as contas não podem ser aprovadas e manifesta-se pela desaprovação das contas, aconselhando a decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Anote-se que este parecer é assinado pelo presidente da comissão, vereador Rubens Benck, e pela relatora, a vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, sendo que o vogal, vereador Neri Rafael Mangoni, manifestou-se contrário ao parecer, reiterando o direito de apresentar seu voto em separado. É o parecer, Telêmaco Borba, 31 de março de 2015, assinam Rubens Benck, presidente, Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, relatora. Indicações número 355 a 358. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Capina e roçada no mato existente na rua Paranapanema, próximo ao número 96, bairro São João. Tapa-buraco na rua José Linhares, em frente ao antigo portão da rádio, bairro Alto das Oliveiras. Tapa-buraco na rua Guatemala, bairro Alto das Oliveiras. Limpeza de bueiro entupido na rua São João del Rei, próximo ao posto de saúde, bairro Área 6. Indicações número 359 a 362. Iniciativa da vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Lombada na rua Rio Branco, em frente ao número 460, bairro Parque Limeira, área 7. Limpeza de bueiro entupido na rua São João del Rei, próximo ao posto de saúde, no bairro área 6. Limpeza em terreno público localizado na rua Arapoti, esquina com a rua Francisco Kroll, no bairro Jardim Kroll. Lama asfáltica nas ruas Gralha Azul, Líbia, Tigre, Pérola Negra, Salgueiro e Senegal, no bairro Vila Cristina. Indicações número 363 a 368. Iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Desentupimento de bueiros nas ruas 4 de Maio, Rua Arapoti, Ouro Verde, José Lacerda, no bairro Área 2. Patrulhamento, cascalhamento e limpeza de matos na rua Colibri, no bairro Santa Rita. Recuperação do passeio em frente ao CEMEI, Mãe Marta Margarida, na rua São Paulo, no bairro Sem Casas. Operação tapa-buraco na rua Girassol, no bairro Monte Carlo. Substituição da tampa da boca de bueiro na Avenida Marechal Floriano, próxima à oficina do Luizinho, no bairro Socomim. Lama asfáltica na rua Peru, no bairro Socomim. Indicações número 369 a 371. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Patrulhamento e cascalhamento na rua São Jerônimo, no bairro Área 3. Tapa-buraco na rua Mina de Prata, em frente ao número 199 e 507, no bairro Área 3. Lama asfáltica no início da rua Santa Catarina, cruzamento com a rua Papa João 23, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicações do 372 e 373, iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Lama asfáltica na Avenida Nossa Senhora da Luz, Praça dos Pinheiros. Roçada e capina em todas as ruas do bairro Bela Vista. Indicações número 374 e 375. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares,
que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estacionamento apenas de um lado na rua Pedro Viriato Parigó de Souza, Bela Vista. Construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua Professor João Cândido, bairro Monte Belo. Requerimentos número 047 e 048, iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck. Emenda número 003/2015, iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 006/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 373 mil, que altera a tabela do artigo 1º para correção de redação. Emenda número 004/2015, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 008, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.500.000, que altera a tabela do artigo 1º e 2º para correção de redação. É só, senhor presidente. O projeto de lei 020/2015 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. As emendas 03 e 004/2015 serão encaminhadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Requerimento 047/2015, de iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck, que requerem do senhor prefeito municipal, com fulcro na Lei 8666/93, Lei de Licitações e suas alterações, bem como na Lei Complementar 101/2000, a de responsabilidade fiscal. Os documentos que abaixo seguem relacionados referente às festividades alusivas ao 51º aniversário de fundação do município. Primeiro, quais as empresas, CNPJ e seus respectivos endereços que participaram do certame licitatório? 2. Qual a empresa vencedora do certame, seu CNPJ e endereços? 3. Quais os conjuntos, bandas e artistas contratados, bem como quais os procedimentos adotados para tais contratações e quais os respectivos valores cobrados. 4. Enviar cópia completa dos processos licitatórios, bem como de todos os processos de pagamentos realizados. 5. Houve processo licitatório para o aluguel dos barracões, tendas, no local do evento? 6. Qual a empresa vencedora do certame, seu CNPJ e endereço? 7. Enviar cópia completa do processo licitatório, bem como do processo de pagamento realizado. 8. Houve processo licitatório para o aluguel dos diversos pontos comerciais no local do evento? 8. Quais as empresas vencedoras, CNPJ e seus respectivos endereços? 9. Enviar cópia dos documentos que comprovem os recolhimentos dos valores aos cofres públicos. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 047/2015, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ramos e vereador Rubens Benck. Requerimento número 048/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck, que requer do senhor prefeito municipal que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, qual a posição do Poder Executivo com relação às instruções normativas número 1368/2013 e 1392/2013, Lei Complementar número 123/2006 e Lei Complementar número 147/2014, referente ao microempreendedor individual, o MEI. 2. Existe algum programa instituído para orientar o taxista com relação ao registro no microempreendedor individual? Se sim, como o taxista deve fazer para aderir a esse programa? Existe alguma situação na prefeitura que esteja impedindo do taxista estar regular e poder prestar serviços para empresas? Se sim,
informar quais são as irregularidades que porventura estejam impedindo destes profissionais exercerem suas atividades. Foram executadas modificações para adequar a legislação municipal que trata da situação dos taxistas ao microempreendedor individual? Se sim, quais foram essas modificações? Se a administração entender que, através desse requerimento, as respostas não serão totalmente esclarecedoras, favor verificar possibilidade de o Procurador-Geral do município e um representante da Secretaria de Finanças vir a esta Casa de Leis para dar maiores esclarecimentos, inclusive com viés orientativo, para que possamos transmitir aos taxistas interessados neste assunto. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 048/2015, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ramos e vereador Rubens Benck. São só esses requerimentos, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscrito no livro próprio para o uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros munícipes aqui presentes. O que me traz nessa tribuna na noite de hoje é o manifesto que recebemos nesta casa do Núcleo Sindical de Ponta Grossa, carta aos pais, mães e responsáveis, que passo a ler na íntegra o que nós recebemos aqui na Câmara Municipal de Telêmaco Borba. Não sei se todos os vereadores ou somente nós que fazemos parte da Comissão de Educação aqui do município. Senhores pais, mães e responsáveis, vimos através deste comunicado, no dia 7 de abril, terça-feira, portanto amanhã, estaremos paralisando nas instituições de ensino público municipal e a partir desta data estaremos nos mobilizando 2 vezes por semana para cumprimento da hora atividade. O motivo da paralisação é principalmente porque, apesar do plano de carreira ter sido aprovado em 2012, ainda não está sendo efetivado. No ano de 2015, os professores ainda estão sem a efetivação da hora atividade na sua totalidade. Momento esse necessário para que o professor possa planejar suas aulas. Esse planejamento é necessário para que a qualidade da educação de seus filhos possa ser garantida. E é o momento em que o professor organiza os seus trabalhos vislumbrando um melhor ensino para os alunos. Há falta de professores em várias instituições e não se cumpre a liberação da licença-prêmio, que é um direito garantido, entre outros. Enfim, deixamos evidente que nossa luta por direito, neste momento, não é por um salário melhor, mas sim por melhores condições de trabalho, por melhores investimentos na educação, pela efetivação da lei que já foi aprovada em 2012. Em respeito à sua família e pelo apoio à nossa luta, agradecemos pela compreensão e os convidamos para participar conosco da nossa passeata por uma educação de qualidade no ensino público. Estaremos nos concentrando neste dia 7 de abril, às 8 horas, para manifestar a nossa luta pelos nossos direitos e sairemos sentido o centro da cidade, em seguida nos mobilizando em frente à Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. Quem luta faz a hora. Chega de esperar. Vamos fazer acontecer. Telêmaco Borba, 30 de março de 2015. Portanto, senhores, eu recebi hoje no meu gabinete essa manifestação que fala a respeito dos nossos professores aqui do município. Nós não estamos falando dos professores da rede estadual que estiveram, até pouco tempo atrás, praticamente no movimento de forma organizada, de forma capaz, buscando solução junto ao governo do Estado do Paraná. Esse movimento,
que representa os nossos professores em cada escola aqui do município. Professores que estão hoje orientando, educando os nossos filhos para o dia de amanhã. Estão também já chegando a um ponto que não se tem por onde ir mais, a não ser falar do seu descontentamento de uma forma ordeira, capaz, que é esse manifesto. E segundo a informação que eu recebi, não somente de alguns professores, é apenas o começo, se realmente as coisas não acontecerem aqui no município. O que nós não podemos realmente ver e sentir em cada um que representa os nossos professores daqui da nossa rede municipal é de que realmente a luta está começando. E quando nós falamos a luta está começando, é porque realmente esses professores vêm reivindicando, já não é de hoje. Por 2 vezes estiveram nesta casa com manifesto, pedindo o apoio desta casa, o que esta casa pôde fazer, ela fez, mas infelizmente parece-me que há uma inércia por parte do Executivo Municipal. Tanto é que amanhã esse movimento estará sendo mostrado de forma pacífica, repito eu, a toda a nossa população. Foi encaminhado aos senhores pais de alunos das escolas municipais, através do sindicato, através dos seus representantes, um documento como este, ou seja, um comunicado aos senhores pais do que eles estão reivindicando neste momento. E nós estamos, então, com certeza, do lado desses professores. Por quê? Porque é uma reivindicação antiga, é um direito deles, de uma lei que já foi aprovada em 2012 aqui nesta casa, eu não estava aqui, com a maioria de alguns vereadores, e por que até agora não se colocou em prática? Eu tenho feito alguns requerimentos, inclusive pedindo informação de diversos pontos aqui de Telêmaco Borba, mas como o nosso regimento, a nossa lei diz que o prefeito tem 15 mais 15, nós temos que aguardar, porque nós estamos abaixo da lei. Nós vamos aguardar as informações que eu tenho pedido através de requerimentos que o prefeito tem que nos responder. Por outro lado, eu recebi também o ofício circular de número 001/2015, Curitiba, 26 de março de 2015, a presidência que me encaminhou um pedido de colaboração. Diz o seguinte: na qualidade de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em nome dos demais deputados integrantes da comissão, temos a honra de comparecer perante Vossa Excelência para pedir, após procedida a respectiva leitura do presente ofício, no expediente de sessão ordinária desta respeitável Câmara Municipal, seja solicitado a todos os nobres vereadores deste município que colaborem com esta comissão, fornecendo informações sobre maus tratos a criança, adolescentes e idosos, em especial sobre a qualidade de atividade de entidades e empresas que prestam serviço de assistência, como casas-lares, abrigos, casas de passagem, casa de recuperação de dependentes, dentre outras. Nesse sentido, pedimos que esta Câmara Municipal, se possível, constitua urgentemente comissão temporária específica para esse fim, produzindo relatório para envio a esta comissão permanente da Assembleia Legislativa, deixando desde já à disposição para melhores esclarecimentos o site www.criançaparaná.com.br, meio pelo qual poderão realizar reclamações e denúncias. Sendo só para o momento, reiteramos o nosso protesto de estima e consideração, sendo agradecido desde já a colaboração por todos os deputados membros efetivos da Comissão de Defesa do Direito das Crianças, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Portanto, encaminhado esta casa, através da presidência, encaminhou a nossa comissão e, com toda certeza, o que pudermos fazer, iremos fazer. Daremos continuidade, então, na sequência, senhor presidente. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Gilson Pereira dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, as nobres pares, os pares em geral, o povo da forma mais sutil possível que você possa imaginar. Quero agradecer a oportunidade de todos, obrigado pelo prestígio. Bem, vamos lá. Que o prefeito, de fato, não tem preparo, é evidente. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo que, infelizmente, o prefeito não tem preparo. Além de ser evidente, é nítido. Mas que custava, senhor prefeito, por falta de preparo, contratar um técnico? Vejam vocês, Horácio Crabim. Que lixo, que vergonha que está Horácio Crabim. Vão lá para ver, não dá ouvido para mim não, vão lá conferir. O que eu estou falando aqui para vocês, eu provo. Faz mais de 6 meses para 1 ano, se não piorar, que a administração municipal não faz a manutenção do Horácio Crabim. Aqueles poliédricos, aquelas pedrinhas, aquelas tartarugas, aquelas calçadas quadradinhas, em frente do Banco do Brasil, vão lá e venham me desmentir aqui. Está caindo no portão do antigo mercado barateiro. Está que nem essa administração, está defeituosa, está com um pé na cova. Para vocês terem uma ideia. Aí, o prefeito não faz a manutenção necessária. Por quê? Porque estão lá, essa administração está lá para atender os seus caprichos. Os caprichos pessoal de cada um. Ninguém não está nem aí. Vai chegar o ano que vem, quem está aliado a esse prefeito vai renegar o apoio. Ele vai ficar sem pai e sem mãe. Para vocês terem uma ideia, que pé que chegou a situação, quinta-feira, sem avisar ninguém, não sei de onde que veio a ordem, as atividades do matadouro municipal se encerraram. Aí o que cabe? Quem está lá dependendo daquele serviço, vai matar um boi numa área clandestina. Aí, cadê a vigilância sanitária? Recebe ordem da administração. É tudo farinha do mesmo saco. Aí, os funcionários que estão lá são obrigados a pedir licença-prêmio. São obrigados a pedir licença-prêmio. Para vocês verem que pé que chegou. Para piorar, alguns dos funcionários que estão lá no matadouro municipal, desde então, encerrou as atividades, vão para os serviços gerais. Algumas dessas pessoas já estão revoltadas. Vão lá para vocês verem que pé que está a situação. Eu, em particular, quem tinha o serviço prestado, já não era de qualidade, do matadouro municipal, recomendo sim, recomendo executar o município. O cara prestou concurso, era para trabalhar lá. Agora vem um gestor, sem nível, vem e coloca a goela dentro, você tem que pedir licença-prêmio. Você vai trabalhar nos serviços gerais, você vai catar lixo na cidade. Para vocês verem que pé que está a situação. Essa situação é crítica. Nós vamos ter que esperar. Eles estão com o prazo da validade vencida. Nós vamos ter que esperar, tolerar essa administração que está largada. Está largada. Telemaco Borba, será que vocês não vê que nível nós cheguemos? Para vocês terem uma ideia, essa administração, próximo dos Campos Gerais, o pessoal do meio político chega a tirar sarro dessa administração. Porque a corrente é tão grande que o pessoal lá fora está se doendo por nós, que nós estamos largados. E veja na mão de quem que foi parar a administração. De um cidadão discretamente mal falado, que não paga nem suas contas na cidade. Aí, está lá as atividades. O que nós vamos fazer com o matadouro municipal? Encerrou as atividades. Não sei. Tem que denunciar, tem que ir no Ministério Público. É um crime que eles estão fazendo com o matadouro. É um crime forçar o servidor público a pegar uma licença-prêmio. Falta de gestão. E tem gente que se dá por satisfeito. Fazer o quê? Tem gosto para tudo. Eu, enquanto permanecer aqui, com a divina graça de Deus, vocês podem ter certeza, não dou amém para esse lixo da administração em momento algum. A hora que isso acontecer, vocês podem chegar a achar estranho, que não é do meu feitio. Por que não contrata um técnico, já que não tem preparo, para projetar essa cidade? Como é que pode uma cidade com um porte desse estar largado na mão de quem? Na mão de uns alheios. Os homens não têm preparo. E estamos pagando caro, senhoras e senhores, porque os postinhos, o suficiente, o serviço básico, não consegue ser atendido. Tem postinho
senhor presidente, que não tem esparadrapo. Remédio controlado. O PAN, vão lá para vocês verem, aquelas poltronas. Que lixo, secretário da Saúde. O senhor tinha que tomar providência, ontem já, mandar providenciar a retirada daquelas poltronas lá. Aí o cidadão chega lá coberto de razão, porque é ele que sustenta essa corja, e se revolta, porque não tem profissional, não tem qualidade. Como eu falei, o básico não é atendido. Que pronto nós cheguemos. É de envergonhar. É de envergonhar e não é de hoje. Essa amargura, essa tormenta, porque os homens se apropriaram de uma coisa que não pertence a eles. Eles estão achando que é deles, eles podem levar para casa. Mas, por via das dúvidas, quarta-feira, dia 8 agora, eu bati um requerimento convocando o secretário de Obras, a partir das 15h30, senhoras e senhores, uma conversa com o secretário aqui nessa Casa de Leis. Eu tenho tanta coisa para acentuar com o secretário, eu tenho convicção, o secretário não tem preparo, é que nem o pai dele. Não são do meio, não nasceram para isso. Infelizmente, Telêmaco Borba não merece esse lixo de administração. Não merece, não merece. O Ministério Público já demorou para ter uma intervenção, como eu falei lá no passado. Tem secretário que já devia ter saído algemado de lá. Demorou. Mas vocês podem ter certeza que as horas, os dias, estão contados. Estão contados. Infelizmente, Telêmaco Borba vai sair dessa amargura, desse descaso, desse abandono que Telêmaco Borba está. Vejam as ruas de Telêmaco Borba. Não tem rua que não tem buraco. Desculpa. Enfim, está uma vergonha. E eles acham que estão fazendo uma big de uma administração. É só para Paraguai. E para quem é do meio. Claro, do meio deles. Senhoras e senhores, mais do que nunca, passou da hora de nós se unir e combater esse lixo. Porque o básico do básico do básico eles não fazem. Então, estou convocando a população em geral para quarta-feira. Obrigado. Para que a população em geral venha quarta-feira aqui. Se tiver algum questionamento, passa para mim, que eu bati um requerimento, e vamos ver de que forma que o secretário vai nos encher de linguiça. Porque é só conversa mole. Infelizmente, é assim que eu vejo. Mas estamos largados e estamos em direção do dia 2 de outubro. Está aí a oportunidade de você que está me ouvindo ajudar a combater, remover esse lixo de administração. Mais uma vez, esse lixo de administração. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela oportunidade. Faz uso da palavra o vereador Hélio César Alves dos Santos. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, munícipes que nos visitam, assessores, a imprensa, a escrita e a falada é sempre presente. Boa tarde a todos. Senhores vereadores, primeiro aqui eu quero só comunicá-los aos senhores e senhoras, sabemos da nossa cobrança, né, desses bairros que eu vou falar, bairro Área 7, bairro Macopa. Eu estive lá falando com os moradores do bairro Área 7 essa semana, e tem 3 ruas deles lá ainda que faltam, né, para ser calçada, a rua Guaporé, Tapajós e Araguaia. Também, senhores, é uma reivindicação, um bairro muito antigo da cidade, o bairro Área 7, é conhecida também como Água Verde. E até hoje, né, a população ali aumenta cada dia, e eles estão reivindicando um centro comunitário, né, a dificuldade deles quando tem para fazer uma festa de um aniversário, ou um casamento, ou até para que seja, né, colocado uma pessoa quando falece do bairro, a dificuldade deles tem que levar para outros bairros. Também um posto de saúde, né, a reivindicação deles. Nós temos que
que colocar no orçamento agora para 2016, né? Desde de mão, falei que com certeza nós, os 13 vereadores, vamos estar junto com eles sim, encampado nessa luta para eles. Falta 3 ruas ainda, segundo os secretários, estão mexendo com a documentação, né? Para que seja feito essas 3 ruas que eu citei para os senhores aqui, senhoras. Também estive no bairro, do bairro Macopa, que a rua famosa, aquela rua que fazia muitos anos que sempre fazia uma casquinha de ovo, a rua Porto Alegre, reivindicação daqueles moradores antigos ali. Cada vereador esteve lá, dos 3 vereadores foram lá dar atenção para os moradores. E fiquei feliz, né, que eles vão fazer da Heitor Lourenço até chegar no final da Fernão Dias, né, que é a Porto Alegre. Também a rua Recife, que é a dificuldade daqueles moradores, quando chove, a água entra toda dentro da casa dos moradores ali. Diz que vão fazer até chegar na antiga rua projetada, que é aquela rua, senhores vereadores, que fica ao lado do campo do bairro Macopa. Que é aquela rua, eu quase certeza, eu coloquei o nome daquela rua, que era projetada, a rua Surucó. Surucá ou Surucó. É o antigo funcionário da prefeitura, que na época ele mesmo abriu aquela rua ali. A gente então passou por essa casa, acredito quase certeza, já tem o nome ali, eu vou confirmar direitinho, mas quase certeza foi colocado. Então que o secretário de obras, Denis Gibson, olhe com carinho aquela situação ali, né? Vai ficar aquele pedacinho, que faça tudo já, com uma vez, pelo menos já mata a cobra com uma pancada só. Vamos estar acompanhando, vamos estar pedindo, né, com certeza, hein, como cada um dos senhores tem feito, também vou fazer minha parte, com certeza. Também, senhores, hoje na parte da manhã, né, fiquei sabendo, e também na parte da tarde recebi uma ligação, fiquei sabendo que o matadouro municipal está sendo fechado, já foi fechado. Estarei buscando informações, né, para a gente até não falar, né, coisas que não é aqui nessa tribuna. Eu estarei buscando, a gente fica preocupado, né, com a situação, com certeza, como o vereador falou, se fecha o matadouro, como que vai fazer? Daí vai matar boi clandestino, vai trazer uma carne sem qualidade para a nossa população. Então a gente fica preocupado, mas estarei sim procurando aquele pessoal, né, que a gente conhece quase a maioria, né, para a gente estar se informando melhor, e também a gente vai estar procurando o nosso prefeito, né? Com certeza ele também não quer, tenho certeza disso, que ele não quer, ele tem consciência disso. E a gente vai estar buscando e com certeza vai trazendo mais informação na semana para os senhores. Senhores vereadores, quero aqui dar os parabéns ao site Oberecando, que fez o dia 1º de abril, o dia do meu aniversário, fez 1 ano, né? Um site Coluna Social, que aqui do nosso município, o Oberecando, que tive o prazer de conhecer eles, acho que acredito, um ano e pouco, uma pessoa séria, uma pessoa decente, né, que sempre está levando a notícia aí para os meios sociais da nossa cidade aí. Então, parabéns, Oberec, que Deus continue te iluminando você, né, que você venha fazendo o seu trabalho para a nossa comunidade aí. Também, senhores vereadores, foi assinado hoje, na parte da manhã, a ordem de serviço para o CREAS, do bairro Rio Alegre e Jardim Europa, vai ficar bem do meio, ao lado da Igreja Católica ali. Uma obra de 240 metros quadrados, no valor de 263 mil, aproximadamente. Ali o bairro está crescendo demais, provavelmente para o final do ano eles entregam aqueles 232 apartamentos. A escola vai ser pequena, o posto de saúde também vai ficar pequeno. A escola eu sei que tem uma desapropriação, senhores vereadores, no terreno do Casimiro ali, sabe? Que para eles fazerem uma escola ali, para atender aquele povo. Então, vai aumentar e depois fica difícil, né? Então, temos que fazer antes que
que vá aquele povo ali, mais 232 famílias, então para os senhores verem, fica difícil. Senhores vereadores, aqui, com todo respeito, com todo carinho, a gente, quando traz uma pessoa, vai trazer aqui, né, um secretário ou um funcionário para nos dar explicação nessa casa. Eu acho que devemos ter respeito, né, com as pessoas que a gente vai estar trazendo aqui. Também, senhores vereadores, aqui fico preocupado. O vereador coloca que tem pessoas no meio do executivo. Também ele colocou, senhores vereadores, eu fico preocupado. Tem secretário, o vereador colocou, o vereador Gilson, que o secretário, tem secretário que já deveria sair algemado. Olha, senhor presidente, senhores vereadores, aqui, eu quero saber por quê, senhores. Como o vereador falou aqui agora, a população vai querer saber. E nós, como representante do povo, temos mais que obrigação de saber disso. A palavra que o vereador Gilson colocou, senhores, me preocupa demais. Já deixo aqui, senhor presidente, porque se tiver alguma coisa, nobre vereador, que acarca esse pessoal mesmo, fica difícil, gente. Se tiver, vereador Gilson, alguma coisa para sair para o secretário, ou prefeito, o funcionário, o que for, eu quero, gente, porque a gente está mexendo com família, senhores. Tudo bem que a administração do prefeito não está, o secretário não está fazendo, mas nós temos que ter cuidado, senhores. Nós temos que ter responsabilidade. Quero aqui, senhores, eu quero, vereador, se tiver alguma coisa, um documento, qualquer coisa, eu peço para o senhor me entregar na minha mão, que condene, que culpe para ele sair algemado de lá, senhores. É a nossa obrigação. Eu faço questão, vereador Gilson. Me conte, me passe para mim que amanhã mesmo eu estou no Ministério Público, junto com o senhor, e tenho certeza que vai mais vereador junto, gente. Senhor presidente, senhores vereadores, era isso que a gente tinha para essa noite. Uma boa noite a todos. Não há mais vereador inscrito para a palavra livre, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito e também não havendo matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos para a explicação pessoal por 10 minutos. Primeiro vereador inscrito é o Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, quero cumprimentar a mesa, excelentíssimo presidente, os nobres pares, colegas vereadores, colegas e amigos presentes aqui no plenário, a imprensa, presidente de bairro, lideranças e aqueles que nos acompanham. Quero começar também fazendo aqui uma menção honrosa ao site Oberecando, pelo trabalho que tem prestado num ano de serviço, num ano de trabalhos no sentido de informar, de formar e de transformar o jornalismo imparcial e transparente. Eu acho que é exemplo para os nossos outros meios de comunicação, que a gente também tem apreço e respeito, seja na imprensa escrita ou falada. Fica a nossa manifestação. Em relação ao segundo assunto, o Sindicato Regional dos Professores manifesta este comunicado de paralisação nas instituições de ensino público municipal, tendo em vista o não cumprimento do plano de carreira já aprovado em 2012, especificamente em duas questões, 2 itens: efetivação da hora-atividade e a liberação da licença-prêmio. Nós, vereadores que estivemos na gestão anterior aqui, todos sabem da nossa luta que foi para a implementação do plano de cargos e salários. Aos professores do magistério, que, diga-se de passagem,
um dos melhores planos de carreira do estado do Paraná, o município de Telêmaco Borba tem na educação. O que não está sendo cumprido, ou que não foi cumprido já em 2012, fez parte de acordos com o sindicato municipal, local, regional, em relação ao cumprimento dessas metas. Então, evidentemente que nós prestamos apoio à classe educacional, aos professores, mas queremos que isso se desenrole, se resolva da melhor forma possível, no bom senso e com metas a serem cumpridas. Porque o fato de nós termos lutado pelos professores, houve até complicação ao prefeito anterior em relação à prestação de contas, porque nós colocamos os professores do CEMEI junto ao quadro de magistério do município de Telêmaco Borba. E com eles, com os professores dos CEMEIs, foram divididos os recursos do Fundeb, que não foi aprovado em primeira instância as contas do prefeito de 2012 por esse motivo. Então vejam os senhores. Mas fica aqui o nosso manifesto de que desejo que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. Como eu falei em prestação de contas do prefeito, eu quero aproveitar a oportunidade e quero entrar nesse terceiro assunto, em relação ao que foi lido hoje do projeto das prestações de conta do exercício do Executivo de 2012. Aliás, dos 8 anos do ex-administrador do município, Eros Danilo de Araújo, dos 8 anos de administração, 7 foram recomendados pela aprovação do Tribunal de Contas. E o último, 8º ano, 2012, foi recomendado pela reprovação. No ano de 2009, 2010, 2011, as contas vieram com ressalva, recomendando a aprovação. E eu já discutia na época o que é ressalva. Ressalva não é reprovação, e nem recomendação para reprovação. Ressalva é uma observação, olha, tal item, se vocês acharem que não está certo, está justificado, foi feito assim, 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 que corresponde e está aprovado. Porém, o corpo de vereadores, o colegiado de 2000, nas contas de 2009, reprovou aqui nessa Casa de Leis as contas do prefeito. Veio a recomendação do Tribunal de Contas pela aprovação, e aqui foi reprovado nessa Casa de Leis, por causa das ressalvas. Foi para o Ministério Público, e o Ministério Público nos mandou um documento dizendo que estava encerrado por não constar configurado ato de improbidade alguma. O Ministério Público condenou a decisão de nós, vereadores, ou da maioria que julgou reprovado as contas em 2009. Mas eu quero falar das contas de 2012. Por que eu, como membro da Comissão de Orçamento, disse que não concordo com o parecer e quero explicar. E quero ser bem sucinto. Nós tivemos alguns itens reprovados pelo Tribunal de Contas, na educação e na saúde. Na educação, deu reprovação porque não houve aplicação mínima dos 25% em educação. Foram 24,95%. 24,95% foi aplicado. Faltou 0,5% para completar os 25%. Porém, no recurso impetrado, configurou 25,84% e irregularidades sanadas. Se nós tivéssemos entrado em votação o ano passado, as contas de 2012, ia aparecer como irregulares. Este ano, após o recurso impetrado, deu como as irregularidades sanadas. Muito bem. Outro item da educação, que não foi aplicado 60% dos fundos, dos recursos do Fundeb para os professores do magistério. Pasmem, senhores. Nós, vereadores, brigamos para que os educadores dos CEMEIs estivessem e estão no plano de cargos e salários
como professores do quadro de magistério. E esse 60% foi dividido com as professoras lá dos CMEs. O que o Ministério Público não entendeu como professores do magistério. Agora, no recurso, entenderam e irregularidades sanadas, senhores. Muito bem. Nessa nova análise, então, reconhece e recomenda pela aprovação. Vamos para a saúde. Em 2012, a administração municipal perdeu o prazo para empenhar o pagamento para hospitais, clínicas credenciadas e médicos. Perdeu o prazo de empenhar o pagamento. Não acontecendo o pagamento, sobrou o dinheiro na conta, que era 3 vezes mais do que o valor que deveria ter sido empenhado. Então, dinheiro tinha. Orçamento para aquele fim tinha. Perdeu o seu prazo. E o Ministério Público entendeu que feriu a lei e foi ato de improbidade administrativa. Agora, um erro administrativo. O prazo de pagamento com os valores no orçamento. Foi feita o prefeito, vendo isso, após o prazo não foi empenhado, pediu uma auditoria interna para comprovar o uso correto do dinheiro público. Auditoria feita, não houve irregularidade, houve a perda do prazo e o dinheiro do orçamento ficou como superávit para o próximo ano, que em 2014, aliás, 2013, nós aprovamos aqui para pagar os médicos e também as clínicas credenciadas. O parecer do Conselho Municipal de Saúde deu as contas aprovadas. Mas a análise do Tribunal de Contas deu negativa. Verifica-se, então, que o responsável buscou solução, diz o Tribunal de Contas. Contudo, considera regularizado porque o município não atendeu, irregular, porque o município não atendeu o pagamento no prazo. E encaminha ao Ministério Público. Por esse motivo é que, encaminhando ao Ministério Público, ainda há a possibilidade do ex-prefeito mostrar que realmente não houve irregularidade. E aqui que eu me pergunto, o homem público e o homem pessoal. Nós, na função de um prefeito, de um presidente de Câmara, que temos uma responsabilidade que foge do nosso alcance. É justo nós condenarmos uma pessoa que hoje trabalha, paga multa pessoal, não é o município que está pagando multa, é o ex-prefeito, pessoal, pessoa física, pagando multa, pagando advogado, pagando, inclusive, indisposição de bens. E aí, eu começo a fazer essas questões de valores, da consciência, da política ética, inclusive da justiça. Serei eu que vou condenar uma pessoa que não desviou dinheiro, que não roubou, que não superfaturou, que jamais teve má intenção com o município? Mas por que você está defendendo? Eu não tenho nada, nem credencial e nem para defendê-lo. Tem uns que dizem que eu tenho que ser contra. Eu estou olhando e chamando para essa questão. Seremos nós que vamos olhar se a pessoa foi improba ou não? É nós que vamos dizer se a pessoa vai continuar pagando multa, se a pessoa vai continuar pagando advogado, se a pessoa vai continuar com os bens indisponíveis, por ter prestado um serviço, por ter abandonado a profissão, por ter prestado um serviço que eu digo com honestidade e com retidão. Ou alguém possa, o Ministério Público... Terminou meu tempo, senhor presidente? Então eu só queria fazer essa... Eu ainda teria mais um... Eu queria ler todo o recurso aqui do Tribunal de Contas, que vai para o Ministério Público. Mas eu estou fazendo essa colocação porque acho que é plausível fazer enquanto pessoa, enquanto vereador, enquanto homem de consciência. Muito obrigado.
Faz uso da palavra o vereador Hamilton Aparecido Machado. Vou declinar da palavra, senhor presidente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem, eu pedi a palavra para ser escrito. A vereadora Fátima, acho que... Realmente, senhor presidente. Peço desculpas, vereador. Depois do vereador Neri, o vereador Carlos Roberto Ramos. O Hamilton seria o terceiro. E o Rubens Bank me pediu uma inscrição. Eu até disse que inscreveria, mas o tempo já não era permitido. Então, com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros munícipes, dando continuidade, então, aos assuntos que teria para esta noite, ao usar essa tribuna, eu quero dizer que acompanhamos atentamente alguns vereadores que me antecederam, ou após a mim, ocupar a tribuna, com relação a algumas situações do município. Como o nosso tempo realmente não é o suficiente, talvez para que a gente possa colocar com exatidão tudo aquilo que nós gostaríamos, eu só quero dar ciência aos senhores vereadores e aos senhores munícipes e às senhoras que se fazem presente nesta noite. Nós encaminhamos no dia 19/2/2015 o requerimento de número 217/2015, que trata da questão matadouro municipal. Mas esse assunto, tanto é o que nós pedimos de informação com relação àquela oportunidade, como também a resposta do Executivo Municipal, que aqui está também, nós faremos em outra oportunidade, ou seja, em outra sessão ordinária aqui nesta casa. O assunto também que me traz nesta noite é a questão da reunião que elaboramos e realizamos na última quarta-feira. Foi constituída, dando sequência aos trabalhos que já vinham acontecendo em 2014, quando este vereador estava na presidência desta casa. Os vereadores que compunham uma comissão de educação, cultura e também social desta casa, o vereador Neri Mongoni, vereador Rubens Benques, vereador Gilson, num trabalho que trata de segurança pública aqui em Terêmaco Borba. O trabalho continua. Nós deixamos a presidência dessa casa e assumimos a comissão de educação, cultura, esporte aqui no município e continuamos dando, continuidade ao trabalho que a comissão vinha realizando desde daquela oportunidade quando estava na presidência desta casa, que, aliás, é uma questão que vem de longo tempo sendo tratada aqui no nosso Legislativo Municipal. Portanto, na última quarta-feira, após uma reunião com o vereador Hélio César e com a vereadora Célia, que fazem parte desta comissão, a qual estou presidindo, vereadora Célia, na qualidade de relatora, e o vereador Hélio César como membro, a primeira reunião tratamos de convidar, dando sequência nesse 2015, pessoas ligadas à segurança pública, ou seja, promotoria de justiça, juiz de direito, também convidamos a terceira companhia da Polícia Militar, convidamos a Polícia Civil, Ministério Público, como já dissemos, e também outros segmentos para que a gente pudesse tratar do assunto da continuidade. É um anseio da nossa população e a pergunta que chega a cada um de nós no dia a dia, o que nós estamos fazendo com relação à segurança pública? Como já frisei aqui, esta casa está fazendo. Se bem ou mal, mas está fazendo. Eu quero destacar a presença das pessoas que foram convidadas por esta comissão e oficializada pelo presidente dessa casa para esta reunião às 18h30, na última quarta-feira. Convidamos o Major Dirceu Koloski, que encaminhou o seu representante da terceira companhia da Polícia Militar, o Tenente Muleta. Também esteve presente o Dr. Nilson Rodrigues da Silva, hoje delegado-chefe da 18ª SDP, com seu adjunto, Dr. Jonas. A Tenente Keila Caras, comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade. Também esteve presente
o Sidney Rodrigues da Silva, representando o Conselho Tutelar de nossa cidade. Presente também o João Ernesto, que foi nosso companheiro no passado, na vereança nesta casa e presidente também da mesma, representando o sindicato. Presente também o senhor Carlos Rodrigues, representando a Citel em Telêmaco Borba. Aqui presente também alguns vereadores. Eu não quero me estender demais com a relação das pessoas que estiveram conosco tratando dessa primeira reunião em aqui versão 2015, para que eu possa também trazer mais algumas informações nos 10 minutos que tenho nessa tribuna. Infelizmente, nós ouvimos atentamente alguns vereadores e a grande verdade é o seguinte: ouvimos na quinta-feira, após a nossa reunião na quarta-feira, de que o convidado também, que era muito importante estar aqui, o prefeito municipal ou o seu representante, aqui não compareceram. Alguns vereadores estiveram presentes aqui, mas o prefeito não esteve presente. Por que não esteve presente? Segundo o que me chegou, é de que ele não havia recebido o convite. Eu estou aqui com a relação, senhores, com a relação de protocolo encaminhado pelo presidente desta casa, presidente desta mesa, com o convite oficializando o mesmo dessa reunião. Aqui estava promotor de justiça, juiz de direito, delegado de polícia e representante da Polícia Militar de Telêmaco Borba e outros segmentos e alguns membros da imprensa também tratando desse assunto. Eu fiz questão de fazer essa colocação porque ouvi de algumas pessoas de que realmente a prefeitura não havia sido convidada. O senhor presidente aqui estava nessa reunião, juntamente com outros vereadores, representava naquela oportunidade os demais vereadores nesta casa, teve a oportunidade de citar e foi o primeiro a questionar: cadê o executivo municipal? Cadê o executivo que tem obrigação de se preocupar com as famílias de Telêmaco Borba, porque ele é o executivo, ele é o gestor, é uma obrigação dele com relação a tudo isso. Esta casa, senhores, está fazendo o seu trabalho. Agora, até quando nós vamos com a inércia e com a mentira? É o que eu ouvi de alguns segmentos. Portanto, senhores, eu quero apenas, porque eu tenho outro assunto também, dizer aos nossos companheiros aqui, vereador Hélio César, vereadora Célia, que sabe perfeitamente o que nós fizemos. Aqui está o convite, o protocolo de quem recebeu. Aqui está também, em minhas mãos, da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Gibson, por solicitação da Comissão Especial de Segurança, o convite que foi encaminhado a ele, enfim. Aí eu pergunto aos senhores, será que estão preocupados realmente com a segurança de Telêmaco Borba? Nós estamos. E a segurança que nós estamos tratando aqui, senhores, não é segurança de brincadeira e não tampouco politicagem. Nós não fazemos politicagem, nós tratamos de coisa séria. Nós falamos de pessoas, nós falamos de seres humanos. E é o que eu espero do Executivo também, uma atitude nesse sentido. Por outro lado, senhor presidente, eu quero, para finalizar, eu estou entregando a esta mesa uma resolução, não somente para a Vossa Excelência, demais membros dessa casa, os demais vereadores, a resolução de número 7.243/2014. Resolução Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual nós ouvimos do vereador que me antecedeu aqui na tribuna, algumas questões de aprovação ou não desaprovação de contas, ou seja, de executivo, legislativo ou coisa parecida. A questão de alguns dias atrás, numa sessão aqui nesta casa, aqui nessa tribuna onde estou neste momento, houve uma acusação contra a minha pessoa, aonde, dentre daquilo que foi dito aqui, tem mais 13 pessoas que estão nesse processo, que eu havia colocado em meu bolso uma certa quantia naquela oportunidade. Aqui está, nobres vereadores, a aprovação da conta de 92 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a resolução de número 7.243, onde fala
do senhor Artagão de Matos Leão, vice-presidente no exercício da presidência. Relatório, recurso de revista, aonde o relator, naquela oportunidade, eu estou resumindo aqui porque o tempo é curto e realmente é escasso, não haveria possibilidade de uma leitura, aonde o relator só para encerrar aqui, senhor presidente, o relator, João Cândido Ferreira da Cunha, conselheiro relator, fala aqui a respeito do seguinte: com relação às contas do Legislativo, data vênia, permito-me discordar das posições até agora expressas nos autos, em face da declaração emitida pela Câmara. Aí vem, analisando, portanto, estas cujas contas se analisa, não apresentou expediente referente ao subsídio ou verba de representação do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara de Vereadores para o período compreendido em 1988 a 92, que é o caso que veio em enfoque aqui nessa tribuna. Assim me parece, diz o relator, outra alternativa não restou aos edis que não há de fixar na mesma legislatura seus subsídios para poderem adaptar a situação fática que encontraram com a realidade jurídica a clamar por regularização. Portanto, aos demais, esse colegiado já se manifestou anteriormente em casos análogos, aceitando como justificativa a necessidade dessa adequação, nova situação econômica e jurídica, que não implique em majoração. Um exemplo disso ocorreu em contas do município de Lobato, Paraná, que mereceram parecer 13.361 de 94, onde o senhor procurador-geral, dando por boas as prestações de conta do Executivo e do Legislativo, contraditando inclusive o parecer 12.336/94, que era pelo provimento em face da quebra do princípio constitucional. Portanto, o voto, dar provimento ao recurso interposto pela Câmara Municipal para, em se revendo a decisão, aprovar as contas do Legislativo do exercício de 1992. Portanto, o que diz aqui é o seguinte, que nós, vereadores daquela oportunidade, a Câmara, com a presidência do Frederico Mestre Guimarães, com a sua mesa diretora, tiveram que fazê-la porque, anterior a isso, não havia possibilidade daquela gestão 92 a 87 fixar o subsídio. Foi o que aconteceu. Portanto, senhor presidente, estou entregando em suas mãos o parecer e as providências estão sendo tomadas por mim com relação à questão jurídica lá fora. Muito obrigado. Agora, senhor presidente, não há ninguém mais inscrito. Senhores vereadores, convoco então os senhores... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rubens. Na qualidade de presidente da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa, diante do pronunciamento do nobre vereador Neri, que se embasou no seu pronunciamento, o seu posicionamento pessoal, em contas aprovadas com ressalva, ou desaprovadas com ressalvas no Tribunal de Contas. Gostaria de pedir para a nossa relatora, a primeira secretária vereadora Fátima Ribeiro, que lesse o nosso relatório, que teve o cuidado, demos todos os prazos para que o ex-prefeito Eros pudesse apresentar suas defesas, pudesse fazer seus recursos, e infelizmente ele não os fez perante o Poder Judiciário para que fossem aprovadas as contas dele. Então, as contas do ex-prefeito Eros, deixando bem claro para a população, elas estão reprovadas. Então, não é que teve aprovação com ressalva ou não. Essas contas, inclusive, houve o reconhecimento do ex-prefeito com recolhimento de multa. Então, gostaria de pedir para a vereadora relatora da nossa comissão, que lesse o nosso parecer, para ficar bem clara à população. Aqui nós estamos fazendo as coisas às claras. Nós estamos obedecendo o que o Tribunal de Contas fez. Então, isso, senhor presidente, nós gostaríamos de deixar esclarecido. Muito obrigado. Defiro o seu pedido, então solicito a primeira secretária, a vereadora Fátima, que faça a leitura do parecer, porque nós sabemos que é um decreto legislativo. Nós vamos encaminhar logo em seguida, farei um pronunciamento sobre também esse decreto,
é muito sério. Então, para que não haja dúvida, então peço à vereadora Fátima para que faça a leitura na íntegra do parecer da Comissão de Economia, para que não haja dúvida entre os vereadores. Também vou solicitar também ao nosso corpo técnico que envie a cópia depois do parecer para todos os gabinetes dos vereadores, para que todos possam ter sua votação, possam votar de acordo com a sua consciência. Vereadora Fátima, faça o favor. Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Objeto: prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Parecer: o presente projeto de decreto legislativo tem como propósito aprovar ou reprovar a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício do ano de 2012, sob a gestão e responsabilidade do então prefeito municipal, Dr. Eros Danilo Araújo. Após a tramitação normal e análise pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o conselheiro relator Fernando Augusto Melo Guimarães recomendou e, por unanimidade, a primeira Câmara decidiram expedir parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do então prefeito Dr. Eros Danilo Araújo, em razão de, abre aspas, responsabilidades por despesas não empenhadas e também por falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério e ainda determinou a aplicação de multa. Votaram pela reprovação das contas os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha e Durval Amaral. Este processo já estava apto para ser encaminhado ao plenário desta Casa de Leis para decisão final, mas a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização recebeu correspondência do ex-prefeito municipal informando que estava recorrendo ao Tribunal de Contas e solicitando que se aguardasse nova decisão. O projeto foi arquivado temporariamente até que o recurso tivesse decisão do Tribunal de Contas. Na verdade, o então prefeito Eros Danilo Araújo propôs ação de rescisão contra o Acórdão 185/14, com pedido liminar de efeito suspensivo, que foi julgada em 18 de novembro de 2014, cuja decisão foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas em 20 de novembro daquele ano. O recurso foi recebido e houve manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas. A primeira arguiu pelo não conhecimento do recurso, porque não preenchia os requisitos legais, alegando, entre outros, que o ex-prefeito, depois do acórdão, praticou ato processual, qual seja, efetuou o pagamento de multa que lhe foi imposta e, por isso, torna incompatível com a pretensão de reformar a decisão. Não obstante, analisou o mérito e sugeriu o acolhimento das razões no que diz respeito à aplicação dos recursos do Fundeb. Todavia, quanto ao segundo motivo do parecer pela reprovação de contas, confirmou mais uma vez tratar-se de despesas não empenhadas, que tal conduta é tipificada como crime. Em trecho deste decreto diz que, abre aspas, a argumentação de desconhecimento da existência de despesas não empenhadas, como a existência de superávit, não tem o condão de validar a conduta contrária à lei. Fecha aspas. O Ministério Público, por sua vez, opinou pela impossibilidade de concessão de liminar em pedido de rescisão e acompanhou o entendimento de que é inadequada a utilização de pedido de rescisão como instrumento de recurso. Assim, o pedido de rescisão foi negado ao ex-prefeito municipal, confirmando os termos do parecer prévio pela rejeição das contas do exercício de 2012 do município de Telêmaco Borba. O acórdão do Tribunal de Contas já transitou em julgado, ou seja, todos os prazos já estão exauridos e, assim, o parecer prévio deve ser analisado e votado pelos senhores vereadores em conformidade com as disposições legais. A bem da verdade, em atenção ao princípio do devido processo legal e da garantia de ampla defesa, cumpre-nos reconhecer que, embora o acórdão não tenha sido modificado pelo Tribunal de Contas, o entendimento é que as despesas com pagamento com educadores infantis foram considerados, posteriormente, como regulares,
aceitando que o município aplicou o índice exigido na valorização do magistério. Todavia, resta um motivo para que as contas sejam reprovadas. O mais grave, segundo o Tribunal de Contas, as despesas não empenhadas no valor de R$ 1.358.507,02. O Tribunal de Contas não aceitou as alegações do ex-prefeito e reiterou que a prática se configura como crime de responsabilidade fiscal. Não há nenhum outro recurso de que possa se valer o ex-prefeito municipal para reverter a situação, já que, por diversas vezes, o Tribunal de Contas se manifestou pela prática de crime o fato de gastar, sem empenho, verba superior a R$ 1.300.000. Assim, após análise de toda a documentação e principalmente da decisão posterior do Tribunal de Contas no pedido de rescisão, esta comissão, por maioria de votos, chegou à conclusão de que as contas não podem ser aprovadas e manifesta-se pela desaprovação das contas, acolhendo a decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Anote-se que este parecer é assinado pelo presidente da comissão, vereador Rubens Benck, e pela relatora, vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, sendo que o vogal, vereador Neri Mangoni, manifestou-se contrário ao parecer, reiterando o direito de apresentar seu voto em separado. Telemaco Borba, 31 de março de 2015, assinou o presidente Rubens Benck, como relatora, eu, vereadora Fátima Ribeiro. É só, senhor Obrigado, presidente. vereador. Então, senhores vereadores, diante desse relatório, ou melhor, desse parecer, convoco, então, eu ia fazer uma convocação antes, mas já que nós estamos nesse assunto, vou fazer 2 convocações extraordinárias nesta casa. Convoco, então, para a sessão extraordinária de julgamento de contas. Ela tem um rito especial, então vai ser uma sessão exclusiva para isso, tá? Uma reunião extraordinária de julgamento das contas públicas do exercício de 2012, que será realizada no dia 22 de abril de 2015, daqui praticamente 2 semanas, tá? Às 17h30 nessa casa. Estamos dando um prazo legal para que também vai ser comunicado o senhor Eros, para que ele também possa manifestar a sua defesa, e toda e qualquer discussão em relação a este tema fica registrado para esta reunião, que melhor, para esta sessão, que é uma sessão exclusiva para isso, onde poderá fazer a sua defesa, onde os vereadores poderão colocar e fazer as suas discussões. Então, convoco para a sessão de julgamento das contas de 2012, dia 22 de abril, às 17h30, no plenário desta casa. Também convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, quarta-feira agora. Então, se vejam, quarta-feira agora, tá? Dia 8, às 15h30, para ouvir o secretário municipal de Obras Públicas, referente ao requerimento aprovado nessa casa, requerimento de número 026/2015. Então, fica convocado, então, para essas 2 sessões extraordinárias. Senhor presidente, Okay? pela ordem. Pela ordem, vereador Gilson. Bem, retratando o que a nobre vereadora mencionou, de R$ 1.300.000, infelizmente houve um dos crimes, tanto pessoa física como jurídica. Vereador, agora não é o momento de discussão. Então, eu coloco, já peço para todos os vereadores, não vou ceder a palavra se for para discutir esse assunto que é importantíssimo. Por isso, nós vamos ter uma reunião. Já convoquei essa reunião exclusiva, porque nós sabemos que é um assunto muito sério, de acordo com o rito desta casa, uma reunião exclusiva para discutirmos esse assunto, onde vai ser colocada em discussão, todos vão ter o seu prazo para colocar a sua argumentação. E também o ex-prefeito vai ter oportunidade para fazer a sua defesa. Minha questão de ordem, senhor presidente. Pela questão de ordem, vereador Neri. Senhor presidente, o teor do relatório, ele é plausível, baseado em fatos, e a minha colocação foi na defesa do que se aconteceu em relação ao recurso. As despesas não empenhadas recomendou-se pela irregularidade,
O índice mínimo e Vereador, manutenção... Eu só quero explanar o que o Pois que é, o mas se nós formos discutir questionou. novamente, não. Aí, então, mas ele levantou a questão, pediu vamos a leitura. colocar o seguinte, olha, é um assunto muito sério, gente. É um assunto que não pode ser debatido em 5 ou 6 minutos. Até, vereador, em respeito ao senhor, para que o senhor tenha mais tempo depois para o senhor colocar. O senhor vai ter os seus 10 minutos para o senhor falar, todos vão ter tempo, porque é um assunto muito sério, muito sério. Eu concordo plenamente com o senhor. Então, inclusive, o senhor vai ter muito mais tempo para colocar o seu pensamento, né? Claro, todo vereador tem a sua prerrogativa na hora para avaliar o seu voto. Então, eu coloco dessa maneira. Então, fica convocado para essa reunião, dia 22. É uma reunião extraordinária, onde nós vamos fazer o nosso papel de fiscalizadores e também vamos julgar as contas. O parecer ele é consultivo, mas quem julga é a Câmara. A Câmara que vai julgar. Então, peço aos vereadores, peço à divisão de legislação que encaminhe uma cópia do parecer da comissão. Também foi passado já para os senhores o número do processo para o Tribunal de Contas, para que possam ler o processo completo, se quiserem, para tomar a sua decisão quanto ao seu voto. Nada mais constando, encerro o nosso trabalho, agradeço a presença dos senhores vereadores e fica então convocados os vereadores para quarta-feira, às 15h30, para ouvirmos o secretário de Obras, conforme o requerimento 026/2015. Muito obrigado e uma boa noite a todos.